Está no ar, o Alho em Foco. Aqui é informação e conteúdo para o agricultor brasileiro. Segura, produtor! Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo a mais um podcast Alho em Foco. Eu sou Rafael Corsino, engenheiro agrônomo, produtor rural e presidente da Associação Nacional dos Produtores de Alho, ANAPA. E é um prazer apresentar a todos vocês mais esse podcast. Em outras edições, nós trouxemos muitos assuntos relacionados ao campo, à parte técnica, e esse nosso podcast de agora, que estamos iniciando, eu quero também trazer um assunto diferente. Vocês vão acompanhar e vão ver sobre o tema do alho na nutrição. Então nós estamos trazendo aqui uma nutricionista, que é a Verusca, e ela vai estar falando para vocês aqui sobre essas questões relacionadas à nossa saúde. A Verusca Barrios é nutricionista e trouxe um grupo de 20 profissionais que estarão conhecendo um pouco da produção, desde o plantio até o galpão de beneficiamento, para que a gente possa aproximar mais o produtor com a sociedade e com os nutricionistas, que nós queremos justamente trazer esse conhecimento de como nós produzimos esse alho no campo. Então é mais uma parceira da ANAPA que nós queremos desenvolver e mostrar como que é feita essa produção lá no campo. E aqui também está com a gente, presente nesse podcast, o pesquisador da Embrapa, a Embrapa que é uma parceira antiga da Associação Nacional dos Produtores de Alho, o Jorge Anderson Guimarães, que também veio conversar um pouquinho sobre as boas práticas agrícolas, Então nós temos um trabalho muito bem feito por profissionais, por produtores, onde nós desenvolvemos uma produção sustentável, e ele vai estar falando sobre essa produção sustentável. Então eu gostaria, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, que pudesse se apresentar. Verusca, passo a palavra para você agora. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Bom, como você falou, eu sou nutricionista. Hoje eu atuo inserindo atitudes sustentáveis dentro da alimentação, dentro do serviço de alimentação. E quando a gente fala de atitudes sustentáveis, a gente está falando de, principalmente, consumir alimentos de verdade. Então, acho que faz todo sentido a gente conversar sobre isso aqui. Hoje eu sou pesquisadora da USP, da Universidade de São Paulo, e a gente está fazendo esse trabalho lá, o grupo de pesquisa, justamente para cada vez mais fomentar as habilidades culinárias, o uso de alimentos de verdade, o consumo de alimentos naturais, em substituição dos ultraprocessados. Então vai ser muito bom o nosso bate-papo. Muito obrigado, Verusca. Lembrando que esse evento que nós estamos participando, que a Verusca está participando, é a Jornada do Alho Brasileiro. E então a ideia é justamente aproximar os profissionais, os nutricionistas, do sistema produtivo. E já passo a palavra para o meu amigo Jorge Anderson para se apresentar também. Então, primeiramente eu queria agradecer, Rafael, a ANAPA pelo convite, meu nome é Jorge Anderson Guimarães, eu sou biólogo, pesquisador da Embrapa. Já vai fazer 20 anos que eu estou na Embrapa, trabalhando com essa parte de entomologia. Então, eu trabalho com manejo integrado de pragas. E também, desde que eu entrei na Embrapa, eu venho trabalhando bastante com essa parte de boas práticas agrícolas. Fiz parte de vários projetos, juntamente com o MAPA, onde nós tentamos implementar projetos de produção integrada em culturas como melão, pimentão, tomate, hortaliças folhosas. Então, a gente já vem há um bom tempo tentando atuar nessa parte. Muito bom. A Embrapa sempre prestando um excelente serviço à sociedade, e essa parceria com a ANAPA tem rendido muitos frutos. Então eu fico muito feliz
um prazer. você participar desse podcast com a gente. E partindo agora já para a nossa conversa, né? Eu costumo tomar essa receita em casa, uma receita caseira, Verusca, e também indicar para os amigos, né? Quando a gente percebe que está começando uma gripezinha, um mal-estar assim, a gente socorre rapidamente ao alho, né? Então eu costumo amassar 2 dentes de alho, eu coloco limão e também cúrcuma, né? Que é o açafrão. Certo. E faço aquele chá, né, antes de dormir e tomo. Legal. E aí, né, os resultados sempre são muito bons. Então eu tenho isso como um socorro de um alimento natural, né, nos momentos que a gente começa a sentir um pouco de mal-estar, querer uma gripe pegar a gente. Isso eu gostaria que você pudesse explicar se realmente o alho, o açafrão, o limão, ou se é o conjunto de tudo que fortalece a nossa imunidade para vencer esses momentos de gripe que a gente passa. Muito bom. Isso aí é a receita da avó, né? Da Receita avó. ancestral dos chás, das infusões. E sim, faz todo sentido esse tipo de consumo, principalmente nesses momentos que a gente está começando uma gripinha, como você falou, começando um desconforto ali na garganta. Bom, o alho, ele é um alimento funcional, né? E o que é um alimento funcional? O alimento funcional é um alimento que, pela sua composição nutricional, ele propõe uma melhora em algum processo dentro do nosso organismo. Desde que esse consumo seja um consumo frequente. Então, isso é a característica de um alimento funcional. Ele tem dentro dele, do alimento, algo que é bom para o nosso organismo, preventivamente para alguma doença, para algum desconforto, algum processo fisiológico. E ele tem que fazer parte da nossa alimentação, parte do nosso dia a dia. Então, quando você falou que frequentemente, à noite, você sempre faz esse consumo e você vê uma melhora, é justamente por conta dessa propriedade. Não são muitos alimentos que têm essa propriedade. Quando a gente quer saber se esse alimento é funcional ou não, é muito importante a gente olhar, buscar isso na Anvisa, né, num órgão, que é o órgão que define quais são os alimentos funcionais, né, pela sua característica, pela pesquisa e tudo mais. Mas o alho, ele tem essa propriedade antimicrobiana. Então, por isso que quando a gente está começando com aquele desconforto na garganta, a gente tem micro-organismos aqui patógenos, que são ruins, por isso que a gente tem esse desconforto, e o alho acaba matando, né? É isso que está desconfortável. Isso tanto na garganta, quanto também no estômago. Então, tem muitos casos de pessoas com gastrite, né? Que é por um patógeno, é por um micro-organismo, e o alho contribui com isso, como também no intestino. Então, isso são pesquisas, são estudos que mostram esse benefício. A cúrcuma, só complementando, a cúrcuma também é um alimento anti-inflamatório, ele tem essa propriedade, então você está potencializando, né, o alho junto com a cúrcuma. E o limão, ele vai ter o ácido que vai juntar e propagar melhor essa junção do alho com a cúrcuma. Então, é uma receitinha assim, ó. Depois eu acho que vale até pôr na descrição aí do vídeo essa receita para a gente poder compartilhar. Com relação a ingerir ele cru ou, no caso do chá, atrapalha a questão nutricional? Tem diferença, porque o alho, ele tem esses compostos que são relativamente voláteis. Então, quando você passa por um calor, né, seja um calor simples, que é a infusão do chá, ou um calor mais complexo, que é a comida mesmo, né, a cocção da comida, ele diminui um pouquinho a sua quantidade. E por isso que o alho cru, ele é muito mais potente quando a gente vai falar de um processo assim, olha, vamos tratar
vamos usar ele como terapia, como um alimento terapêutico. Aí a gente parte para um alho cru e a gente já tem no mercado cápsulas, não sei se você já viu. Cápsulas Sim. que extraem do alho aquilo que é efetivamente funcional e coloca numa cápsula e aí você toma. É a mesma, funciona também. Então é mais fácil até, vamos dizer assim, do que consumir, né? Tem gente que tenha talvez dificuldade de consumir o alho cru, mastigar ele cru e tudo mais. Então tem essas cápsulas. Eu também lembro de ver alguns até políticos, né, que coloca o descasca o dente, dá uma amassadinha, põe no copo de água à noite e quando acorda ele toma. Esse efeito também você acaba não perdendo, né, a alicina, os compostos aí funcionais, né? Então, você perde um pouco, porque a partir do momento que você macera o alho, o composto ele já começa a se tornar volátil, então ele começa a sair. Entendi. Por isso que a gente orienta a macerar e já fazer o consumo, né? Senão ele acaba aos poucos e se perdendo. Então, essa forma de colocar na água e deixar a noite inteira e consumir no dia seguinte, talvez não seria tão interessante, seria mais interessante fazer o consumo ali do chá, igual você faz naquele momento. Ok. Falar, Anderson, sobre a questão de produção integrada, né? Você fala muito sobre produção de orgânicos, mas na realidade o que os produtores precisam entender é essa produção integrada, né? A junção de químico com orgânico, a chegada do bioinsumos agora, que foi um trabalho muito bem feito da ministra que passou anteriormente, né? O que você pode falar sobre essa questão da produção integrada? O que isso pode beneficiar os produtores? É isso mesmo que vocês têm incentivado os produtores a adotar essa prática? Realmente, quando a gente fala nos dias de hoje em produção orgânica, produção integrada, né, com certificações, a gente está falando em alimento seguro, né, aquele alimento que não tem, por exemplo, resíduos de micro-organismos, não tem resíduos de produtos químicos, né? Então, seria muito bom que fosse possível produzir de forma orgânica, né? Seria um mundo ideal, né? Mas, infelizmente, à medida que a gente aumenta um pouco a escala, a produção orgânica ela acaba perdendo muito a eficiência dela. É muito difícil se produzir orgânico quando você aumenta a escala da produção. A monocultura ela leva a uma maior complexidade ali das cadeias e inviabiliza a produção orgânica, né? Então, para o nosso caso, por exemplo, em alho e outras culturas, né, em hortaliças, o ideal mesmo é a produção convencional, mas não essa produção convencional que se utilizava, por exemplo, insumos de uma maneira totalmente discriminada, sem registro, sem nenhum tipo de critério, né? Então, o ideal é que você tenha, por exemplo, o uso de produção integrada. Produção integrada foi uma iniciativa do MAPA que surgiu lá no início dos anos 2000, 2001, né? E essa produção integrada, ela trazia uma série de normas, né? Uma série de requisitos que o produtor tinha que cumprir para, ao final, obter uma certificação que, naquele momento, ela era muito importante, principalmente para aquelas culturas que queriam exportar, né? Então, havia restrições ali não alfandegárias, né, alfandegárias, que faziam com que as culturas, por exemplo, manga, maçã, não pudessem ser exportadas. Então, naquele momento, foi importante a produção integrada porque era uma certificação oficial do governo, né? Só que a produção integrada, ela é um pouco complexa, né? Ela envolve uma certificação, ela envolve o selo do Inmetro, né? E envolve a questão de normas. Por exemplo, se hoje no alho a gente quisesse implantar uma produção integrada, ela não seria possível porque ainda não existe uma norma da produção integrada de alho, né?
Então, ela precisa ter, então, uma orientação do governo, né? Precisa haver... Criação da norma por parte do governo. Precisa haver uma criação de normas, e aí os produtores interessados, eles então aderem voluntariamente ao programa de produção integrada e passam então a se adequar àqueles critérios de, geralmente, boas práticas agrícolas, né? A base de uma produção integrada são as boas práticas agrícolas, adequação em todas as partes, né? Em todas as fases do sistema de produção, desde a escolha da área, a escolha da melhor variedade, até a parte de colheita, pós-colheita, né? Tudo que fica dentro da porteira é a produção integrada. O sistema produtivo. Exatamente. O sistema produtivo desde o planejamento inicial. Desde o planejamento, a gestão, Isso envolve também a questão, né, os consumidores, todos nós procuramos o alimento seguro, né? Exato. Então, isso envolve a segurança do trabalhador, envolve a questão ambiental, envolve, né, as certificações, que a gente tem que respeitar uma série de requisitos para você certificar a sua propriedade hoje. Exatamente. Né? Verusca, voltando um pouquinho sobre a questão anterior que nós estávamos abordando, com relação à origem, eu queria falar um pouquinho da origem, né? Os nutricionistas, eles procuram saber a origem dos alimentos, eles têm esse cuidado, eles procuram saber se o alimento ele foi produzido respeitando a saúde do trabalhador, a segurança, né, do próprio consumidor, né, o respeito ao meio ambiente. Como que é isso? Muito interessante. Ele estava explicando essa parte da produção integrada, né? E me veio exatamente isso. A gente, enquanto profissional de nutrição, a gente tem assim, entre aspas, o poder de prescrever o alimento, né? Então a gente fomenta o consumo, seja individualmente, você ali, eu atendendo você num consultório, num hospital, ou seja, coletivamente, fazendo um cardápio para uma escola, para um restaurante. Então, a gente acaba tendo sendo esse meio entre o campo e a mesa. E cada vez mais, a gente vem fomentando com o nutricionista, com o profissional nutricionista, o entendimento e a aproximação do campo. Porque a gente se preocupa muito com as boas práticas. Boas práticas é um termo que a gente usa também dentro da produção de comida, dentro ali da manipulação desse alimento, quando ele chega na cozinha. Porém, a gente cada vez mais sente essa necessidade de externar esse entendimento de saber como foi produzido esse alimento, de onde ele vem, né? Qual é a qualidade dele desde o campo, desde a produção. E isso já tem um conceito muito bem instituído desde 2012 pela FAO, né? São as dietas sustentáveis. O que são as dietas sustentáveis? Elas vão além do conceito de uma dieta saudável. Uma alimentação saudável, quando a gente fala, todo mundo pensa em quê? Verdura, fruta, arroz, feijão, comida, né? Saudável. Ok, mas a dieta sustentável, segundo a FAO, a Organização Mundial de Saúde, ele olha para isso, ele faz a gente olhar para o cultivo, então como foi cultivado esse alimento, para a equidade justa, as relações justas entre a produção e o consumo, para essa segurança ambiental, para a segurança pessoal, né, de quem produz, do agricultor, do trabalhador, né, dessa produção. Então, ele olha para a cadeia produtiva agroalimentar e não somente para o que eu estou consumindo, que é o que a dieta saudável muitas vezes se falava. A gente olhava para o que eu estou consumindo. A dieta sustentável extrapola esse olhar para produção, então, do campo até a mesa, até o consumo, né, seja todas as etapas que passam por ali. Então, a gente olha assim, e cada vez mais o nutricionista vem se empoderando desse conhecimento para passar isso para o consumidor, porque é o nosso papel também, educar o consumidor ao consumo, não só do que é bom para ele em termos de alimento, mas de onde esse alimento veio,
qual é o caminho dele do campo até o momento dele consumir. E a gente está cada vez mais discutindo isso na pesquisa, né? Então, trabalhando esses conceitos na pesquisa e introduzindo isso na graduação do profissional nutricionista, para ele já sair com essa profissão, né, na graduação, olhando para isso. Não adianta mais eu olhar só para o alimento. Há muitos anos atrás, o nutricionista ele era focado no alimento. E o que o alimento faz com o ser humano, interage. Hoje, o nosso olhar é para o sistema agroalimentar. Então, esse alimento, dependendo de como ele foi produzido, o caminho dele vai ter um impacto diferente em quem consome, né? Então, é bem interessante. A gente, cada vez mais, tem que estar próximo do campo. Uhum. Muito, muito bom, Verusca. Anderson, eu trabalhei com hidroponia em 95, 96, na cidade de Uberaba. Foi um dos pioneiros, né? E eu lembro que uma das receitas que eu usava para combater os fungos da raiz da alface que eu produzia, dessas hortaliças de folhas, né, era amassar o alho e aí eu passava no sistema, mas a raiz estava toda cheia de fungos, né, você dava para perceber, e quando você passava o alho ela ficava branquinha, né? Então isso é uma utilização caseira, né, para combater fungos, bactérias, né? Então até nisso antimicrobiano. O próprio alho ele colabora para também controlar fungos aí dentro do sistema produtivo. Você falava anteriormente que antes, né, há um tempo atrás, a gente não estava ainda preparado com defensivos registrados. Os defensivos a classe toxicológica eram maiores. Hoje, como que está essa questão de monocrops, né, que que essas pequenas culturas têm conseguido mais registros? Hoje dá para implantar essas boas práticas? Nós temos produtos. Como é que está a questão de legislação aí no Ministério da Agricultura para que a gente possa instalar de fato essas boas práticas agrícolas com produtos registrados, né? Olha, Rafael, evoluiu bastante, tá? Evoluiu bastante nesses últimos 20 anos. É uma coisa interessante que você falou da calda de alho, né? Ela não é só bactericida, mas ela também é repelente também para inúmeras pragas, tá? Insetos, né? Insetos também. Uhum. Então, essa calda é um produto que a gente chama de inseticida natural, né? Mas voltando a essa parte de grade, por exemplo, a grade de agrotóxicos da cultura do alho, por exemplo, hoje ela é uma grade que já contempla uma quantidade razoável de produtos registrados, né, para serem utilizados tanto para controle de pragas, né, quando se diz praga, nós dizemos ali, nos referimos mais aos ácaros e insetos, né, mas também hoje em dia tem uma quantidade boa de produtos para fungos, bactérias e até herbicidas. E também houve um avanço muito grande com relação às minor crops. Esse assunto ele evoluiu bastante também ali no Ministério. E hoje o alho ele se encontra dentro do grupo que a cebola é a cabeça de chave. Então, isso está facilitando bastante a extensão de uso de produtos que era da cebola, que tem uma grade muito maior, né? Facilitando que esses produtos possam vir a ser utilizados na cultura do alho. Então, a maioria das não conformidades que se verificavam no passado, por exemplo, um produtor produz alho e cebola, ele muitas vezes usava um produto da cebola no alho e isso era não conformidade, porque ele estava usando um produto não registrado para o alho. Hoje, com essas variações, com essa adaptação de minor crops, isso está melhorando bastante a situação e vai permitir que o manejo integrado de pragas ele possa ser mais efetivo. Porque quando a gente fala em controle de pragas na cultura, a gente
tem que lançar mão de produtos químicos. Isso é um fato, né? Na verdade, o controle de pragas ele deve ser visto dentro do âmbito do manejo integrado de pragas, né? Então, a gente tem que fazer todas as etapas possíveis para prevenir a chegada da praga na cultura, né? Uma série de medidas culturais para evitar que ela chegue na cultura. Se ela chegar, a gente tem que tentar manter essa praga abaixo do nível que não cause dano econômico. Então, a gente vai lançando mão, inclusive dos insumos biológicos, agora que já existe uma grande variedade também. E se mesmo assim, esse patógeno, essa praga, ela atingir aquele limiar de controle, então aí sim, o produtor ele tem realmente que lançar mão de produtos químicos para tentar trazer essa praga para um nível onde ela não cause um dano econômico na cultura, né? É muito difícil você eliminar uma praga, uma doença da cultura. O ideal é que você conviva com ela de forma que ela não cause dano econômico. E ao fazer esse tipo ao mudar esse pensamento de não querer eliminar a praga, mas conviver com ela, você também reduz a quantidade de produtos químicos que você aplica. Isso vai levar, invariavelmente, à sua produção sustentável, à produção de um alimento seguro, porque você está limitando a quantidade de produtos químicos. Isso leva, consequentemente, ao aumento da vida útil desses produtos químicos, né? Porque você está usando critérios, você está fazendo um monitoramento de pragas, e está aplicando somente naquele momento onde a praga está fora de controle, então você preserva, inclusive, a própria eficiência do produto químico. Então, você mantém, muitas vezes, o que acontecia era que o produtor usava muito produto químico, desde o começo, sem usar, por exemplo, controle cultural, rotações de cultura. Então, ele ficava dependendo exclusivamente do produto químico. Então, quando chegava no final, esse produto químico já não estava tão efetivo, porque existe o advento da resistência de pragas, então o produto acaba se perdendo, né? E você acaba perdendo um produto que seria muito eficaz ali, mas as suas pragas já se tornaram resistentes a ele. Então, usar o manejo integrado de pragas com a grade de agrotóxicos que nós temos hoje, ela vai dar uma sobrevida muito grande nas boas práticas agrícolas. Verusca, isso que o Anderson falou é muito interessante. Os produtores, eles têm começado a utilizar mais bioinsumos, produtos biológicos, tem despertado mais para a necessidade de rotações de cultura. Hoje tem produtores que plantam, né, plantas para fazer uma rotação e quebrar o ciclo da praga. Então, uma praga que ela se multiplica ali ano a ano, quando você coloca outra cultura que ela não consegue desenvolver, então você acaba quebrando aquele ciclo, né? E então, assim, de uma maneira geral, os produtores têm buscado esse conhecimento e têm desenvolvido cada vez mais esse conhecimento, até porque ele não, com o passar dos anos, o solo dele foi enfraquecendo. A biologia do solo dele foi selecionando muitas pragas e ele hoje não consegue mais produzir como ele produzia antes, porque ele selecionou num nível tão alto as pragas, né, que atacam a cultura, que hoje ele não tem mais aquela produção que ele conseguia. Então ele é obrigado a fazer essa rotação de cultura. E nós temos visto cada vez mais os produtores de alho buscando esses manejos para melhorar o seu sistema produtivo. A pergunta é, vocês, né, como profissionais, nutricionistas, como vocês enxergam os produtores? Vocês percebem esse trabalho que eles têm feito, esse trabalho, essa preocupação com a saúde do consumidor, essa preocupação com o meio ambiente? Qual que é a visão que você tem hoje? Olha, super interessante essa sua pergunta, porque assim, até alguns anos atrás, como eu te falei, o profissional nutricionista, ele parecia que vivia numa redoma, onde o olhar dele era o alimento e o ser humano, né? E de uns anos para cá, e a gente estava até conversando antes aqui sobre essa geração nova, acho que tem muito a ver com essa nova geração, de olhar de ampliar o seu olhar. Então, o profissional nutricionista, ele está cada vez mais ampliando o seu olhar para essa cadeia produtiva e não somente para o alimento.
Eu vou te falar como, de modo geral, hoje a gente ainda está aprendendo, enquanto profissional nutricionista, ainda está aprendendo sobre esse sistema alimentar, sobre esse mundo que é essa cadeia produtiva agroalimentar. Então, eu acho que é muito mais do que como a gente olha o produtor, né, ou esse manejo. Eu acho que vai um pouco além disso, assim, a gente ainda está engatinhando em entender como funciona. E aí vem uma questão que eu queria comentar, que eu acho que a gente pode, é legal falar aqui, que são as inúmeras informações que a gente tem e que acabam sendo distorcidas, né? Então, até mesmo essa questão de um manejo sustentável, um alimento que vem de um manejo sustentável, um alimento que vem como orgânico, um alimento que tem um selo, um alimento... Então, essas informações, elas são muitas informações que, se o consumidor já tem dúvida, o nutricionista também tem. Então, o olhar é muito assim, cheio de dúvidas mesmo. Se não tem o selo orgânico, então esse alimento é ruim. E não é isso. A gente ele está aqui contando para a gente qual a preocupação, né, o quanto é ampla essa preocupação de um manejo sustentável, uma produção integrada que você estava contando. E que lança mão de aditivos químicos, e que quando a gente começa a entender isso, a gente vê que, ok, tem uma transição, tem todo um processo aí. Mas muitos profissionais nutricionistas ainda precisam ser sensibilizados e entender o que de fato, como é uma produção, né? E não simplesmente reduzir isso a se ele é orgânico ou não. Entendeu? Que hoje a gente está nesse nível, né? Eu acho que muitos profissionais tomam como base, o alimento é bom porque ele tem um selo orgânico. O alimento não é bom porque ele não tem um selo orgânico. A gente está nesse momento, mas caminhando para o entendimento, para chegar próximo do agricultor, do produtor, entender como isso funciona e o que a gente pode usar de informação para poder também repassar para o consumidor, porque o consumidor também tem essa dúvida, sabe? Assim, se eu vou lá na gôndola, se ele não tem se não tem um selo de orgânico, não é legal. Se ele tá bonito, é um alimento legal, né? Tem muito isso. Então, se ele a apresentação, né? Ele é um alimento bom. E não é isso, né? A gente sabe que não é. Então, acho que precisa ainda de muita sensibilização, principalmente nesse grupo técnico de nutricionista, aproximar cada vez mais o nutricionista do produtor, né? Porque a gente sempre também teve uma presença no meio, que é o atravessador, o retail, né? O distribuidor, enfim. Então, a gente sempre foi muito afastado, a gente nutricionista sempre esteve muito afastado de quem produz. Então, a gente precisa estar mais próximo para poder realmente, de fato, entender esse processo e saber diferenciar. Olha, esse tipo de produção, não preciso perguntar se é orgânico ou não. Não é essa a minha base, não é essa que tem que ser a base. É o que a gente tem discutido aqui no nosso grupo, né, de profissionais. Por isso que nós criamos, né, a Jornada do Alho Brasileiro. Perfeito. Isso foi justamente para aproximar esses profissionais, para que a gente possa mostrar o nosso trabalho lá no campo, né, e informá-los, né, de todo o nosso trabalho, de toda a nossa preocupação, de quanto o nosso alho brasileiro é seguro para ser consumido, porque, né, esses alhos que vêm de fora, eu viajei o mundo, né, conhecendo as lavouras de alho, em mais de 10, 12 países, inclusive a China, que é o maior produtor de alho hoje, né, e assim, nada tem parecido com o nosso sistema de produção aqui, que garante essa segurança para os consumidores, né? Que é a saúde dos consumidores. Eu sou um consumidor, então a gente sabe o quanto é importante isso. Sim. Né? Eu queria só complementar, olhando para isso, a gente tem, dentro daquele conceito de dietas sustentáveis que eu falei, existe uma bolinha ali que chama locavorismo, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão.
Mas locavorismo é algo que a gente estimula o olhar para o local, né? Para o regional. Então, não pode ser regional, cidade, estado, país, né? Mas a gente tem feito isso também no grupo de nutrição, olhando para os alimentos mais próximos que estão da gente, que é bem isso. Então, às vezes, a gente recebe, porque a gente planeja compras, a gente compra alimentos dentro de um serviço de alimentação. É o nutricionista que faz isso, é ele que planeja o quanto comprar e onde comprar, ele que qualifica fornecedores para comprar os alimentos. Então, a gente vem falando para desenvolver esse locavorismo, que é olhar para o seu entorno mesmo. Então, será que vou falar do alho, né? Que a gente está aqui falando disso, mas será que o alho que eu estou comprando ali no Ceasa, né, ou no entreposto da minha região, vem da onde? Né? Será que ele vem da China? Ou será que ele vem daqui do Brasil? Isso era uma coisa que a gente não se preocupava, porque eu tinha ali o meu fornecedor que vende todos os hortifrutis, da onde ele comprar não me interessa, eu tô comprando dele, sabe assim? E hoje já não, a gente já vem estimulando esse grupo que planeja, que qualifica o seu fornecedor a olhar de onde vem esse alimento. Ele compra da onde esse alho? Será que é interessante você comprar da China? Né? Não, enfim, será que eu não tenho que olhar mais localmente para compra? Então, o locavorismo é outro ponto de uma dieta sustentável, quando a gente considera uma dieta sustentável. Muito bacana, bem interessante. Muito bacana, muito interessante. E até porque nós temos feito esse trabalho junto à Associação Brasileira de Supermercado, né? O Márcio Mila, que é vice-presidente, já foi presidente, e ele tem assim, dado abertura, porque o que a gente precisa é que lá na banca do supermercado esteja escrito alho brasileiro, identificado. Né? Isso. Porque quando o alho sai da minha propriedade, ele sai com a origem, ele sai rastreado. Só que quando chega e joga na banca, ele abriu a caixa, ele tá lá. E a pessoa, e se eles não informam, né? Alho brasileiro, pelo menos alho brasileiro, se não informa a rastreabilidade, que aí contém todas as informações, desde quando eu planejei, quem que pôs a mão naquele alho, quem que limpou, quem que plantou, que época, quando colheu, ali tem toda a rastreabilidade, né? É como se fosse a identidade, né? É como se fosse, não, é a identidade o RG, daquele né? alho, o RG daquele alho. Então, quando abre, joga na banca e ele só coloca alho, então quer dizer, o nosso trabalho todo, ele acaba se perdendo. Então, esse é um dos grandes trabalhos que nós temos feito junto à Associação Brasileira do Supermercado para manter e preservar essa rastreabilidade para que o consumidor possa comprar aqui e identificar, né, o alho que ele está comprando, o que foi feito naquele alho, né? Legal, e acho que também os entrepostos, né, que regionais aí, eu falo Ceasa, Ceagesp, que lá em São Paulo tem esse nome. Eu acho que é outro ponto de distribuição importante, porque todos os serviços que manipulam alimento, todos os restaurantes, seja ele de que lugar for, normalmente tem esses pontos de compra. E aí o alho também, o alho, qualquer alimento, enfim, ele acaba sendo misturado ali, né? Ele se perde também essa identidade. Então é um outro ponto de atenção também dessa informação e até o final, né? É importante falar também que estudos que nós fizemos junto a universidades aqui no Brasil, pelo menos 2 estudos, mostra que o alho brasileiro ele tem 5 vezes mais concentração de produtos, né, de substâncias nutracêuticas maior do que o alho chinês. Então nós pegamos o alho chinês, pegamos o alho brasileiro, levamos para a universidade, para o laboratório, e ele tem 5 vezes mais concentração dessas substâncias importantes para a nossa imunidade. Perfeito. Anderson, sobre a questão das boas práticas agrícolas, de criar uma normativa, né? Você tem acompanhado esse trabalho junto ao Ministério da Agricultura. Nós temos discutido esse assunto lá, né? Iniciamos, né? Demos um pontapé. O que você acha que falta ali para a gente avançar e conseguir
essa normativa para a cultura do alho. Você poderia nos orientar nesse sentido? Uhum. Eu queria só comentar um pouquinho o que ela falou da questão do orgânico, né, e dos produtos de produção integrada, por exemplo. O orgânico ele tem assim, um marketing muito bem feito. O nome orgânico ele é autodidático. Você fala orgânico, você sabe o que é exatamente aquilo ali. Quando você fala produção integrada ou BPA, você já cria uma barreira quase que intransponível para o consumidor. O consumidor, ele não sabe o que é produção integrada, ele não sabe o que é BPA. O que é BPA? Eu não sei também. Ele não sabe. Então, esse é um grande problema que tem a produção integrada e esses produtos certificados. Eles são tão seguros quanto o orgânico, entendeu? Eles são bons, eles não têm resíduos, eles são seguros, eles têm todo o processos de qualidade, respeito ao ambiente, respeito a leis trabalhistas, porém, falta para esse tipo de programa chegar ao consumidor. Então é preciso assim, que você divulgue um pouco mais. O que seria isso? O que é produção integrada? Por que o consumidor ele deve procurar um alimento certificado, né? Não ficar, por exemplo, preso só ao orgânico, porque o orgânico é seguro, porque não tem aplicação de agrotóxico. Não é. É bom, tem as vantagens do orgânico, né? Mas você tem uma alternativa que são os produtos que usam boas práticas agrícolas, são certificados, né? Só que, infelizmente, esses programas eles pecam muito na chegada ao consumidor, eles não conseguem acessar o consumidor. Outro problema que ele falou foi que o produtor faz tudo certinho e na última etapa, que é a apresentação do seu produto ao consumidor, eles simplesmente misturam tudo. Então, como que você vai ter uma rastreabilidade? Como que você vai comprovar que aquele produto é seguro ou não, sendo que misturou todos os produtores ali na mesma gôndola? Então, são essas nuances que acabam complicando bastante o crescimento de certificações e produtos disponíveis com boas práticas, né? Voltando ao que você falou no MAPA, o MAPA ele insistiu por 20 anos com a produção integrada, né? Então, por vários motivos, a produção integrada ela não conseguiu acessar uma quantidade muito grande de produtores. Então, o MAPA ele decidiu agora, recentemente, simplificar o programa de produção integrada. Ele meio que fez uma lipoaspiração. Então, hoje, eles lançaram, e agora a portaria 337 de 2021, onde ela estabelece o programa BPA Brasil. O programa BPA Brasil, ele então é um programa com a chancela do MAPA, que permite aos produtores, né, construírem as suas próprias normas, só que eles estabelecem critérios mínimos que o produtor segue, né, e o produtor, então, ele entra com o pedido junto ao Ministério e o Ministério avalia se esse programa é capaz de cumprir aquilo que ele está prometendo. Então, simplifica. Você não precisa ter uma norma do Ministério para se certificar. Você pode... por exemplo, você tem uma associação como a ANAPA, vocês podem reunir os profissionais, construírem uma norma, né, que ela abranja, por exemplo, são 11 preceitos mínimos que estão estabelecidos, que vão desde a gestão da propriedade, respeito à legislação ambiental trabalhista, o uso correto do solo, água... Seria um autocontrole mesmo. Exatamente. O produtor mesmo. Um produtor. Você vai falar... Eu faço isso. Você faz isso. Eu tenho o meu projeto, aqui estão as minhas boas práticas que eu sigo na minha cultura, e ao final você submete, então, esse projeto ao Ministério, o Ministério vai avaliar. Se o Ministério achar que esse seu protocolo é factível, que ele vai realmente produzir alimento seguro de forma sustentável, o Ministério vai te dar uma chancela para que você, então, utilize uma marca, um selo de BPA reconhecido pelo Ministério da Agricultura. Então, essa é a nova determinação que está em vigência no MAPA. Você pode optar por uma produção integrada, com um selo do Inmetro, ou se a sua cultura, por exemplo, o alho, não tem ainda um selo de produção integrada e você quer um certificar dizendo que você segue boas práticas agrícolas, você então entra com o pedido no MAPA
indicando que você, então, está produzindo dentro de boas práticas agrícolas e o mapa reconhece, então, a sua produção. Então, isso vai dar uma agilidade muito grande aos processos de certificação. Hoje em dia já tem, por exemplo, 2 associações de café produzindo já com selos reconhecidos pelo mapa, em BPA. Se eu não me engano, a soja e o cacau também já estão com iniciativas aprovadas lá dentro do Ministério da Agricultura. Então, é um caminho assim, um pouco menos burocrático e um pouco mais fácil para que o produtor possa, então, certificar a sua produção com boas práticas agrícolas, né? Boa notícia, viu? Eu acho que é por aí mesmo, porque o governo precisa desburocratizar. Ele precisa aproximar a produção dele, né? Agora, quando tanta norma, tanta lei, tanta coisa que acaba não se cumprindo. Quando você complica demais o sistema, você engessa, né? Exatamente. Verusca, já estamos caminhando para o fim, né? Que pena, né? Que o papo está muito bom. Mas eu tenho algumas dúvidas aqui. O alho, eu já sei que ele, né, é bom para a imunidade, né? Ele melhora o sistema, né, cardiovascular, né? Pressão arterial, isso é fato, né? Isso. A questão do colesterol, ele ajuda a reduzir, igual a literatura fala, não? Não, ele tem o papel dele no sistema cardiovascular, porque o colesterol impacta no sistema cardiovascular, né? Então, o colesterol está relacionado com o consumo de gordura. E o alho, ele tem um papel mais atuando ali na pressão arterial. Então, em todo o sistema arterial, os compostos dele tem um fator ali que contribui para uma redução da pressão arterial. Então, o colesterol é outro fator que contribui para aumentar a pressão arterial, né? O colesterol que fica nas veias, nas artérias, aumenta a pressão arterial. O alho, ele não atua no colesterol, ele atua na pressão arterial. Ótimo. Ainda falando, né, do nosso produto, tem aquela questão de mito ou verdade. Eu andei dando uma olhada, né? Ai, meu Deus. O alho, ele tem o poder afrodisíaco, não? Tem muitos amigos que têm perguntado, né? Mandaram para você essa pergunta. Entendi, seu primo, né? Sei como é. Não, gente, é mito. Mito total. Mito total. E com relação a... também me perguntaram aqui, né? Quando eu era menino, eles falavam que se a gente pegasse o bico do anu e raspasse, né, torrava ele, raspasse e jogasse no sorvete das meninas, as meninas apaixonavam pela gente, né? E no alho tem um negócio, se você amassar 2 dentes, pôr o nome da pessoa ali, a pessoa acaba apaixonando. Isso é mito ou verdade? Mas ela apaixona em 3 dias? Apaixona em 3 dias. É isso ou não? Olha, eu acho que vai precisar de um pouquinho mais de energia para ela apaixonar. Tá. Então, agora tem uma coisa que é verdade. O alho, assim como outros produtos que vêm da terra, alguns outros alimentos, eles são fundamentais para a gente garantir uma alimentação saudável. Então, o alho, ele inclusive está presente no nosso guia alimentar, que é um material desenvolvido pelo Ministério da Saúde, inclusive pela equipe de pesquisadores da USP, da qual eu faço parte, fomentando e mostrando que o consumo dos alimentos naturais aumenta excessivamente a qualidade e expectativa de vida, né? A redução de doenças crônicas. Então, a gente precisa substituir, consumir mais, descascar mais alho e desembalar menos produtos, né? Desembalar, tirar da embalagem menos alimentos e descascar mais alho, por exemplo. Então, isso é uma verdade. O alho precisa fazer parte do nosso consumo diário, né? Diário, não é de vez em quando. E a gente estimulando isso, a gente estimula as habilidades culinárias, as práticas de cozinhar, de comer em família. E tudo isso junto é que contribui para uma alimentação saudável. Então, não é somente um alimento
todo esse conjunto, consumir esse alimento, cozinhar esse alimento, produzir o alimento para a família, comer em conjunto. Então, tudo isso junto vai propiciar essa alimentação saudável e, consequentemente, reduzir as doenças, né, que vêm aí cada vez mais aparecendo. Muito legal. Eu ia me esquecendo, ele está registrado no Ministério da Saúde como um alimento funcional. Alimento funcional, né? Isso. E também vi alguns artigos que ele reduz a questão do câncer do cólon, quando você consome ele com uma certa frequência. Isso. E ele também combate antioxidante, né? Ele tira esses radicais livres, ele ajuda nessa questão também, não? Isso. Por ele ser um alimento funcional, a pesquisa acaba olhando para esse alimento e desenvolvendo as pesquisas mesmo, né? A sua atuação em relação a algumas doenças. No caso do câncer, existem estudos em vários tipos de câncer, mas o câncer do cólon é sim um potencial por causa justamente da questão antimicrobiana, da questão do consumo de fibras que esse alimento pode ter. O que a gente vê muito nos estudos é o consumo do alho cru e frequente. Então, eu tenho que consumir todos os dias uma determinada quantidade desse alimento cru. Isso é uma coisa, isso é terapêutico. Outra coisa é o ingrediente culinário, né? Então, ele fazer parte como um ingrediente culinário, um tempero. Faz parte da nossa não cultura, só tempero, né? porque o alho não é só um tempero, né? A gente tem aí várias receitas que dá pra gente fazer com o alho e que ele faz parte do prato principal e não só como tempero. Isso é outra coisa. Então, mas eu tenho alho todo dia no meu arroz e feijão. Ok, perfeito. Isso é um ingrediente culinário. Quando a gente fala de terapêutico, no caso do alimento funcional, aí a gente tem que dosar mesmo. Então, são em torno de 900 miligramas, dois dentes de alho cru, 2 dentes médios aí por dia, macerados no momento em que eu for consumir. E aí ele atua como um terapêutico, tanto na prevenção. Muito importante a gente falar que nenhum alimento cura nada, gente. Não existe isso. Eu tomei água de berinjela e curei meu diabetes. Não existe isso. Nenhum alimento cura. O alimento, ele previne, ele contribui para reduzir, né, junto com outras terapias. Então, eu tenho um câncer, então eu vou tomar só alho. Não. Pelo amor de Deus, tem que fazer, exatamente. Nossa, o papo foi muito bom. Agradeço, Verusca, mais essa oportunidade que nós tivemos. Agradeço. Foi um papo muito gostoso, muito informativo, né? E também ao Anderson, muito obrigado por participar. E a todos vocês que nos acompanham aí pelo YouTube, né? Gostaria de agradecer a todos vocês, né, ouvintes da plataforma de áudio também. O nosso trabalho é levar informações a todos os produtores de alho e também aos consumidores. Até o próximo programa, então. A Alho em Foco fica por aqui. Um forte abraço e fiquem com Deus.